as reformas da educação na América Latina. A nossa conferencista de hoje é a professora Adriana Maria Cancela Duarte, a quem eu convido para vir aqui para a nossa mesa. Bem, então, nós queremos, neste início, dizer que estamos muito felizes com a presença de vocês. É a nossa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta conferência deste ano. E, mais uma vez, esta conferência está sendo transmitida pela rádio WebFi, a nossa rádio aqui da Faculdade de Educação, coordenada pelo professor Emerson de Amorim, que está lá no estúdio da rádio. E nós agradecemos muito ao professor Emerson por mais essa possibilidade de expandir a conferência para além aqui do nosso auditório. É muito bom saber que de diferentes lugares pessoas podem ouvir a conferência da professora Adriana, participar. E quem está, então, a partir desse momento, via internet, ligado na rádio WebFi, poderá não só ouvir a palestra, como também participar da conferência no momento do seu debate. Há um telefone especial para isso, e você de casa, a quem nós também cumprimentamos aqui, direto do auditório da faculdade, nós informamos o telefone para você participar, que é, o código de Belo Horizonte 31, e o telefone 3409-5318. 3409-5318. Queria, de fato, realçar o nosso agradecimento ao professor Emerson por esse trabalho que ele vem fazendo já, acho que é a quarta conferência que já é transmitida aqui do auditório. Então, Emerson, muito obrigado pela sua força ao nosso projeto. Também dizer que nós temos na nossa técnica lá na sala especial o Jonathan Cândido, que tem sido um incansável colaborador também do nosso trabalho aqui. A gente agradece a ele também, está lá nos bastidores. Obrigado ao Jonathan. E a toda a equipe do nosso projeto, que vem se esforçando para divulgar, para organizar todas as nossas conferências. Bem, então, dando início à nossa conferência de hoje, nós queremos agradecer muitíssimo a professora Adriana Maria Cancela Duarte, porque a Adriana está sendo muitíssimo generosa conosco hoje. A conferencista que estava, desde o ano passado, agendada, era a professora Dalila Andrade de Oliveira. E a Dalila, ao final de julho, comunicou que não poderia participar desta conferência aqui por um outro compromisso que enfim, acumulou-se com este. E a professora Adriana foi então contactada numa situação para nós de muita emergência. E ela foi extremamente generosa conosco, num curtíssimo espaço de tempo, e não só em um curtíssimo espaço de tempo, né, Adriana? Ela agora me falava que ela está realizando o seu relatório final do seu pós-doutoramento, que ela tem que entregar daqui a 5 dias, dia 30, e ela também está na equipe que está aí envolvida com a seleção de mestrado e doutorado para o nosso programa de pós-graduação. E mesmo assim, a professora Adriana, muito generosamente mesmo, aceitou o nosso convite para estar aqui hoje. E nós somos muito gratos por isso, viu, Adriana? E porque foi com a sua generosidade que nós não interrompemos as conferências do nosso projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Então, fica aqui o nosso registro muito especial de agradecimento a você, viu, Adriana? Bem, o seminário deste ano, ao longo de 2008, nós estamos discutindo, desde o dia 27 de março,
as reformas educacionais no Brasil. E a Adriana, então, vai, dentro dessa temática das reformas educacionais no Brasil, trazer uma conferência que expande para além do Brasil a discussão sobre as reformas da educação na América Latina. Então, eu vou apresentar agora para vocês aqui a história da própria professora Adriana, que é, então, uma pessoa muito envolvida com essa temática, e por isso nós seremos agraciados com a conferência dela hoje. A professora Adriana é doutora em educação, aqui pela Faculdade de Educação da UFMG, título que ela obteve em 2002. E neste ano de 2008, como eu acabei de dizer, ela está concluindo o seu processo de pós-doutoramento em Políticas Públicas e Formação Humana na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A professora Adriana é do Departamento de Administração Escolar aqui da Faculdade de Educação desde 2003. Bem, a Adriana tem como formação inicial o serviço social pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e o seu mestrado foi feito também em serviço social na PUC de São Paulo. Atualmente, ela, aqui na Faculdade de Educação, dá aulas para os cursos de pedagogia e para diversas licenciaturas que vêm aqui à Faculdade de Educação. E também é professora no nosso programa de pós-graduação em educação, na linha de pesquisa Políticas Públicas de Educação, Concepção, Implementação e Avaliação. No momento, ela realiza estudos e pesquisas nas áreas de educação e trabalho, política educacional e em política educacional com ênfase nas seguintes temáticas: trabalho docente, reformas e regulação educacional, administração dos sistemas de educação e das escolas. Por tudo isso, nós certamente teremos aqui uma boa noite de discussões com a professora Adriana, a quem então agora eu passo a palavra. Vou começar agradecendo. Eu não gosto de segurar o microfone porque eu gesticulo muito. Então, bom, começar agradecendo o Tarcísio e ao Luciano o convite. Realmente, depois que aceitei e vi a quantidade de tarefas que eu tinha para essas 2 semanas, para esses últimos 10 dias, eu fiquei pensando que loucura ter aceitado. Mas como é uma área de trabalho que eu venho lendo muito e tenho muito acesso às pesquisas, porque é a área das políticas educacionais, e eu venho pesquisando o impacto das reformas educacionais no trabalho docente, tenho pegado como campo de trabalho escolas brasileiras e no pós-doc eu fiz uma revisão desses estudos na Argentina. Então, tenho tido contato com os trabalhos realizados pelos colegas latino-americanos sobre as reformas. Então, era uma questão de ter um pouquinho mais de tempo para estar conversando com vocês essa noite. Então, mas eu queria agradecer o Luciano e o Tarcísio o convite. É para mim um prazer poder estar compartilhando dessas discussões sobre as reformas educacionais nesse projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Acho um projeto extremamente importante em termos das discussões para a educação brasileira e fico muito feliz também de poder estar contribuindo com as discussões sobre as reformas da educação na América Latina. Eu vou começar pontuando que eu vou trazer as discussões das reformas para a educação básica. Eu não tive condições, e eu acho que também o propósito é mais a educação básica, eu não tive condições de estar ampliando as discussões para a educação superior, que também é alvo das reformas, mas eu não tive condições de trazer essa discussão. Então, eu vou fazer a discussão da educação básica. Eu organizei essa apresentação da seguinte forma. Inicialmente, eu vou pegar alguns dados mais gerais sobre a América Latina, muito rapidamente. Eu tenho um vídeo que eu trouxe que é de 3 minutinhos, que é da Rádio Brás, que trazem dados sobre a educação na América Latina, que eu acho que é interessante, porque dá para a gente uma noção, né, da situação econômica e social da América Latina como um todo.
Depois eu vou estar abordando as reformas educacionais implementadas nos países da América Latina, na educação básica, alguns de seus fundamentos, algumas tendências e alguns exemplos de implantação dessas reformas em alguns países. E nesses países eu vou pegar principalmente Brasil, Argentina, Chile e México, que estão mais em foco nas pesquisas comparadas. São os 4 países que, se a gente busca as pesquisas comparadas, as pesquisas realizadas pelos pesquisadores brasileiros e da América Latina, são experiências que estão mais em foco. Para organizar esse texto que eu vou estar apresentando hoje para vocês, eu utilizei autores como Luiz Antônio Cunha, conhecido da política educacional brasileira, um grande nome, da própria Dalila, que é difícil de substituir, colega nossa aqui da faculdade, da Nora Krauzik, do José Eustáquio Sene e Marta Castro, autores brasileiros, da Raquel Elizaga, do México, da Miriam Feldfeber, da Universidade de Buenos Aires, do Emílio Fanfani, também da Universidade de Buenos Aires, do Oscar Oslak, também de Buenos Aires, ele é um cientista político, que também estuda as reformas, a Susan Street, do México, entre outros autores. Mas, basicamente, os trabalhos desses autores é que eu trouxe, as pesquisas realizadas para esses autores, é que eu fiz uma síntese, uma compilação já de uma série de elementos para estar discutindo hoje com vocês. Adriana, só trocar o microfone. Tá. E aproveito que você citou o Luciano para dizer, o Luciano Mendes não está entre nós hoje aqui, porque está em Brasília, participando de um trabalho no Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq. Então, por isso que o Luciano não está aqui conosco hoje. Para iniciar, eu vou pedir ao colega que está lá, Jonathan, para poder passar o vídeo, que são 3 minutinhos para a gente pegar esses dados mais gerais. Da população da América Latina e Caribe não tem qualquer tipo de escolaridade. São analfabetos. Esse número representa 38 milhões de adultos, jovens e crianças sem um dos... A ideia de começar com ele é só para a gente ver de onde que nós estamos falando, de que lugar que nós estamos falando, um lugar tão imenso e de que marcas que esse lugar tem e que eu vou tentar chamar a atenção na medida que eu vou estar apresentando. Bom, de acordo com a Enciclopédia Contemporânea da América Latina e do Caribe, a região da América Latina ela é composta por 33 países. Ao norte se localiza o México, na América Central e Caribe concentram-se 20 países e ao sul são 12 países. Todos esses países dessa região, eles vão se constituir a partir da colonização, da coerção ao trabalho de seus nativos e de negros africanos trazidos para este continente. Portanto, a colonização, a servidão e a escravidão foram as principais sementes do fruto que a região ainda colhe, ou seja, concentração de propriedade, pobreza, exclusão e discriminação social, autoritarismo, dependência e subserviência externa. Essas são as características que historicamente marcaram a região. Em termos educacionais, vários países latino-americanos eles vão se caracterizar por apresentar um processo tardio de escolarização de sua população, com exceções. Argentina e Uruguai são exceções, apresentando desigualdades em termos de oportunidades de acesso na educação básica, rendimento e qualidade. Os sistemas educativos na América Latina, eles vão acompanhar
as transformações e o desenvolvimento desigual da região, apresentando fragmentações que revelam a mesma morfologia que as sociedades se estruturaram, ou seja, a combinação da escolarização com a pobreza e a exclusão social, que o vídeo nos mostra tão bem. As sociedades latino-americanas se veem ainda hoje tendo que resolver velhos problemas, como a universalização da escolarização, a permanência dos alunos em níveis que hoje se consideram socialmente obrigatórios. Então, as reformas educacionais que a América Latina então assiste nas décadas de 80 e principalmente na década de 90, elas vão ter como foco a expansão da educação básica. Essa política de expansão do ensino, embora ela seja comum entre os diferentes países da região, ela vai adquirir conotações distintas, segundo o grau de desenvolvimento da educação formal em cada um desses países. Enquanto no Brasil foi necessário, primeiramente, concentrar-se na universalização do ensino fundamental, devido à escassa cobertura historicamente configurada, no México, na Argentina e no Chile, as políticas para o ensino básico puderam focalizar desde o início também a expansão do nível médio. Nas décadas de 1980 e 1990, elas foram férteis em reformas educacionais na América Latina. Os diferentes países da região implementaram suas reformas, uma série de reformas em sistemas educativos nacionais, que vão acompanhar a reestruturação geral do modelo de acumulação que era hegemônico até então nessa região. Essas reformas, elas tiveram determinantes externos aos sistemas educacionais, que são de caráter político, social, econômico e cultural, e que eu não vou estar destacando aqui pelo limite do tempo. Mas elas estavam articuladas com as políticas dos organismos internacionais de empréstimo para a região. Os fundamentos dessas reformas educacionais, encaminhadas pelos estados latino-americanos, eles estavam ancorados principalmente em 3 argumentos. Um primeiro, que advoga a redistribuição do poder e das responsabilidades para atender à necessidade de ampliar a autonomia institucional dos governos locais e das escolas, obtendo maior eficiência do sistema e democratização dos processos de tomada de decisão nos diferentes níveis do sistema educativo. O segundo fundamento, a necessidade de maximizar a eficiência do sistema por meio das mudanças de gerenciamento dos recursos públicos, garantindo a redução dos custos dos sistemas. E o terceiro, a necessidade de aproximação dos conteúdos escolares às culturas locais. A partir de 1990, diversos países latino-americanos implantaram novas leis gerais de educação, como Chile, Argentina, México, Bolívia, Colômbia, Brasil, Guatemala, Paraguai e Equador. Todos esses países apresentaram leis nacionais, e essas leis nacionais eram, muitas vezes, a síntese das reformas que se pretendiam operacionar nesses países. Em outros países, definiram-se planos decenais ou projetos de reforma que não têm caráter de lei, mas que são considerados referências fundamentais para a reorientação da ação educativa. A gente pode dizer que as reformas elas vão se processar em cada país considerando a sua própria matriz sociopolítica, ou seja, as reformas elas se processam em sociedades com histórias distintas, mas que de alguma forma intervêm na concretização das mudanças, o que vão lhe conferir especificidades que são nacionais. No entanto, a gente pode afirmar também que as orientações mais gerais da reforma, elas foram compartilhadas pelo conjunto dos países latino-americanos. E é sobre essas orientações mais gerais das reformas e as suas implicações em alguns países que eu vou me debruçar daqui para frente. Bom, os pesquisadores que eu citei inicialmente, eles vão estar distinguindo 3 blocos de reforma presentes nos países da América Latina e que estão concentrados nas décadas de 80 e 90. Por que eu estou insistindo nas décadas de 80 e 90?
Porque a análise que eu trago são dessas décadas. Não quer dizer que nos anos 2000 isso se encerrou. Quer dizer que as pesquisas e os estudos que eu estou me referindo estão com as análises voltadas para esse período. A gente vai ter, por exemplo, eu falei aqui, que na década de 90, vários países tiveram suas leis nacionais. Em 2000, por exemplo, 2006, foi implementada uma nova lei nacional na Argentina. O Chile anda discutindo, estava tramitando no Congresso, não sei se já foi aprovado, uma nova lei de educação no Chile, com muitas manifestações, greves estudantis e manifestações dos professores contrárias à lei que estava tramitando no Congresso. Então, o processo de reforma, ele continua. Né? Então, eu estou pegando um período que é o período que eu tenho acesso e as pesquisas que eu tenho estudado e lido. Eu estava dizendo dos blocos de reforma, dos 3 blocos de reforma, então, que os pesquisadores têm indicado nas décadas de 80 e 90. O primeiro bloco de reformas se volta para a reorganização da gestão, do financiamento e do acesso aos sistemas. O segundo bloco aborda os problemas que afetam a qualidade dos processos e os resultados. E um terceiro bloco que redefine as relações entre o Estado e a sociedade e entre as responsabilidades públicas e o direito à educação. Em relação ao primeiro bloco, as reformas vão se concentrar mais nos processos de descentralização dos sistemas públicos, transferindo recursos e responsabilidade para estados e municípios. Em relação aos recursos financeiros, os pesquisadores identificam que, na década de 80, os sistemas educativos latino-americanos ampliaram a sua cobertura em um contexto de redução dos investimentos governamentais. Uma equação difícil de operar, mais demanda por educação e menos recursos públicos para financiar a oferta educativa. Entre os anos 80 e 90, segundo os dados da CEPAL, houve uma queda do financiamento público para a educação na Bolívia, na Costa Rica, na Guatemala, no México, Paraguai, República Dominicana, Brasil, sendo que a queda é mais acentuada na Argentina, Chile, Equador, Nicarágua e El Salvador. Na década de 90, há uma recomposição dessas perdas, mas, como a gente viu no vídeo, o investimento na região, em termos do Produto Interno Bruto, ele vai variar de 3,5% a 7% nos países. Bom, as políticas de financiamento, elas seguem o modelo do ajuste dos gastos em razão do número de alunos. No caso da Argentina, Chile e México, modelos de reforma em que a educação básica sofre um maior processo de privatização, a matrícula dos alunos passa a ser objeto de disputa entre as escolas, ocasionando o recrutamento competitivo dos alunos. Cada instituição não se vê como uma parte de um sistema educacional de sua jurisdição, com interesses e objetivos comuns. Ao contrário, elas elaboram estratégias específicas em razão de objetivos particulares, em competição com outras instituições públicas e privadas. Nesse sentido, começam a se esboçar alternativas à educação pública centradas na livre escolha de escola pelos pais e na questão da autonomia. O controle do fluxo dos alunos, realizada pela livre escolha de escola pela família, é analisada pelos autores citados como reforço à regulação mercantil. Na Argentina e também no Chile, a matrícula dos alunos tornou-se ponto de disputa acirrada entre as escolas, principalmente na Argentina, na região de Córdoba, sejam elas públicas ou privadas, que vão concorrer entre si. Na Argentina, as escolas públicas, como eu citei em Córdoba, elas oferecem atrativos aos pais e alunos, buscando aproximar o currículo das escolas públicas ao das escolas privadas e ganhar a concorrência. Ou seja, elas oferecem serviços como informática, língua estrangeira, disciplinas extracurriculares, transportes, que são financiados por meio de recursos advindos de projetos
apresentados ao setor privado e também ao setor público, programas públicos. Um pouquinho mais na frente eu vou trabalhar melhor essa questão dos projetos. No Brasil, a questão da escolha da escola pelos pais é praticada principalmente por setores sociais mais favorecidos e se refere às escolas privadas. Para o ingresso nas escolas públicas de ensino fundamental, prevalece o zoneamento, ou seja, local de moradia dos alunos como critério para a matrícula na rede pública. No entanto, as avaliações externas que têm sido realizadas têm provocado uma procura pelos pais das escolas melhores avaliadas, por meio de estratégias de matrícula que visam burlar os critérios de zoneamento estabelecidos. A descentralização da administração pública da educação no Chile, ela vai se caracterizar pela criação de instâncias administrativas municipais e pela normatização da participação do setor privado na gestão pública, permitindo a eles, inclusive, assumir a gestão das escolas públicas. A forma de alocação de recursos foi alterada nas reformas chilenas para uma subvenção paga pelo aluno atendido. Essa subvenção por aluno foi idealizada como forma de incentivar o ingresso de gestores privados dispostos a implantar novos estabelecimentos de ensino básico e médio. A normatização da participação do setor privado na gestão pública no Chile vai ocorrer principalmente pela regulamentação do sistema de subvenções. Configurou-se assim um sistema composto por escolas municipais subvencionadas, privadas subvencionadas e privadas. Ainda na experiência chilena, a transferência dos estabelecimentos escolares do Ministério da Educação aos municípios incluía autonomia para contratar e despedir professores. O trabalho docente no Chile sofreu um processo de desregulação equivalente ao vivenciado por outras categorias de assalariados em décadas anteriores. As pesquisas registram a flexibilização contratual e salarial dos professores, o esvaziamento das negociações coletivas, a perda da estabilidade e a desvinculação das contratações com o Estatuto do Magistério chileno. A reforma chilena, ela transfere ainda a administração de um número significativo de estabelecimentos de ensino médio profissionalizante para associações empresariais. No Brasil, a prerrogativa da descentralização da educação constava da Constituição de 88, que vai definir as competências entre os entes federativos, governo federal, estadual e municipal. A descentralização da educação, nas suas vertentes administrativas, financeiras e pedagógicas no Brasil, ocorreu não só como uma transferência de responsabilidade dos órgãos centrais para os locais, da União para os estados e deste para os municípios, mas implicou também um movimento de repasse direto de certas obrigações de órgãos do sistema para a escola. Esse processo de descentralização no Brasil resultou em maior autonomia das escolas em determinados aspectos, porém teve como contrapartida uma sobrecarga do trabalho administrativo sem a real correspondência em termos de condições de infraestrutura nos estabelecimentos de ensino. Trata-se de um processo de descentralização no qual as responsabilidades são repassadas de um ente federativo ao outro, chegando ao elo final da cadeia, que é a escola. Essa se torna o foco das políticas educacionais e passa a ser a grande responsável pelo êxito ou fracasso dos alunos. Outra tendência apontada pelos autores nos processos de reforma foram os modos de gestão e avaliação dos sistemas, os processos pedagógicos e conteúdos culturais. Esse ciclo de reforma, segundo a pesquisa, ele está centrado na qualidade da educação. Há uma tendência dominante nas reformas educacionais latino-americanas, e não só nas latino-americanas, mas também nos estudos dos países europeus, do Canadá. Tem um estudo que foi coordenado pelo Christian Marois,
que é da Universidade de Louvain, na Bélgica. Ele coordena uma pesquisa comparada de 5 países europeus: Portugal, França, Bélgica francófona, Inglaterra e Hungria. E os resultados dessa pesquisa vêm mostrando também que essas tendências que eu estou apontando para a América Latina, elas não são específicas da América Latina, elas ocorrem em outros países também. Então, esse processo de descentralização, esse processo de avaliação centralizada, vários processos que eu estou citando aqui, não é uma especificidade da América Latina. Bom, então, essa tendência dominante nas reformas educacionais latino-americanas reforçam modos de controle e de responsabilização das escolas e do corpo docente, por meio de avaliações que são centralizadas. Vai ocorrer uma valorização crescente de estratégias de regulação voltada para a responsabilização pelos resultados, tanto no plano institucional, pela avaliação externa, quanto no que se refere ao controle social da escola, resultante das lógicas de ação dos atores locais. As pesquisas vão mostrar o movimento de exigência de resultados e de eficiência que começam a dominar o campo das políticas educacionais na América Latina. A operacionalização dessas políticas, ela vai se dar por meio de indicadores quantitativos e de um acompanhamento rigoroso do desempenho dos alunos, dos professores, das escolas, dos distritos e até mesmo dos sistemas nacionais. No Brasil, Argentina, Chile e México, as reformas educacionais vão criar sistemas nacionais de avaliação. Essas avaliações deslocam o eixo dos procedimentos para os resultados, ou melhor, para a visibilidade dos resultados, porque é por meio dos insumos e pela supervisão dos produtos que se passa a regular os procedimentos. Em relação ainda ao controle, destaca-se o estabelecimento de currículos nacionais que acabam por formatar e padronizar as práticas docentes. Na Argentina, a Lei Nacional de Educação de 93 outorgou ao Ministério da Educação a função de definir centralmente os conteúdos curriculares para as instituições de todos os níveis do sistema, com exceção das universidades, e para todo o território nacional. Em cumprimento ao estipulado na lei, a Argentina definiu, entre os anos de 94 e 95, os conteúdos básicos comuns para a educação geral e para o nível médio. Nesse caso, o Estado argentino legitimou a sua intervenção e definição quanto ao que se ensina e as metodologias de ensino. No Brasil, o debate sobre essa questão vai se dar por meio do estabelecimento dos parâmetros curriculares nacionais, pelos PCNs, pelo Ministério da Educação, cujo nível de detalhamento contraria o próprio significado do termo parâmetro. Os PCNs, eles apresentam complexa proposta curricular que contém diretrizes axiológicas, orientações metodológicas, critérios de avaliação, conteúdos específicos de todas as áreas de ensino e conteúdos a serem trabalhados de modo transversal nas escolas. Tomando por base os PCNs, o Conselho Nacional de Educação elaborou as Diretrizes Curriculares Nacionais, os DCNs. Tanto os PCNs como os DCNs, eles não possuem no Brasil um caráter obrigatório. No entanto, eles têm servido de referência para os sistemas de avaliação nacional e estaduais, o que acaba por modelar os currículos das escolas. No que se refere ao programa de focalização de políticas no campo educacional, no decorrer das reformas, observa-se a adoção de programas do tipo Bolsa Escola no Brasil, México e Argentina. E na Argentina também a realização de vários projetos específicos pelas escolas para ter acesso a programas assistenciais via elaboração de projetos específicos e individuais realizados pelas escolas. Outro aspecto evidenciado nas reformas, e o último que eu vou tratar aqui, mostra uma nova relação entre o Estado e a sociedade, que vai se consubstanciar na mudança do teor da participação para a corresponsabilização dos indivíduos em relação ao provimento e à qualidade da educação.
o compartilhamento de deveres entre Estado e sociedade, ele foi incentivado pelos governos nacionais com a definição de mecanismos que objetivavam a participação dos diferentes segmentos sociais no plano local e principalmente no gerenciamento das unidades escolares, por meio de colegiados e conselhos. Isso porque, para possibilitar o repasse dos recursos para as escolas, de forma diferenciada e atrelada às demandas da comunidade escolar, os governos solicitam uma proposta pedagógica que, além das necessidades, explicitem também as metas e as estratégias de ação. Na análise do projeto pedagógico escolar, observa-se que a política oficial ela vai valorizar a particular capacidade de administrar os problemas e captar recursos necessários, além de mobilizar a comunidade para auxiliar as escolas naquilo que for necessário. O discurso participativo, enfatizado no modelo gerencial contido nas reformas educacionais na América Latina, ela vai produzir pelo menos 2 fenômenos que afetam a dinâmica escolar. Por um lado, ela vai ocorrer a formalização da participação das instâncias colegiadas, aumentando as demandas das famílias e provocando uma mudança no perfil do trabalho escolar. Concomitantemente, se fortaleceu a figura do diretor como gestor, distanciando das atividades pedagógicas. Por outro lado, o aumento das responsabilidades das instituições escolares e das famílias na gestão financeira da instituição e nas estratégias de resolução dos problemas educativos levou a um ativismo institucional e a uma relação de competitividade entre as escolas, dada a necessidade de elaboração constante de projetos, de contatos e parcerias com a comunidade para concorrer a novos recursos governamentais e privados. Nesse sentido, a experiência da Argentina é exemplar. As escolas são mobilizadas a buscar recursos por meio da elaboração de projetos dirigidos a instituições públicas e privadas. A dinâmica proposta pelos projetos é apropriada de modo diferente pelas escolas, a partir das suas tradições, trajetórias e condições. Esses projetos eles podem trazer equipamentos e melhorias para as escolas públicas e trazem também reconhecimento para os gestores escolares como eficientes empreendedores. Algumas escolas elas fazem a autogestão de seus projetos. Outras contratam assessoria externa. Outros entregam projetos para terceiros elaborar. Em uma pesquisa realizada em Mendoza, na Argentina, mostrou-se que as escolas pareciam centros de processamento de projetos e que o prestígio das diretoras e das equipes docentes estava, em parte, atado à sua capacidade de competir exitosamente pelos fundos que oferecia o Estado ou a iniciativa privada via concorrência de projetos. Bom, a reconfiguração das relações do Estado com a sociedade nas reformas tem transformado a cultura de participação coletiva em uma cultura de participação individual e competitiva, e a defesa dos direitos como sendo direitos de consumidor. As pesquisas têm registrado que os resultados da participação, principalmente dos pais nas escolas latino-americanas, têm sido pouco relevantes ou meramente formais ou técnicas. Bom, agora eu vou finalizar tecendo algumas considerações a respeito das questões que eu trago desses países. Nós podemos dizer que no ano de 2000 se completou 2 décadas de reformas educacionais na América Latina, com uma concentração de medidas nas décadas de 90. Na realidade, algumas dessas medidas elas já vinham sendo tomadas pelos governos militares na década de 80 e vão ser reforçadas ou vão ser alteradas nos governos democráticos, que substituíram os governos ditatoriais na América Latina. Bom, várias produções acadêmicas elas apresentam a situação da educação nos diferentes países nestes anos. As reflexões apresentadas pelos autores, elas buscaram mostrar que se buscou instaurar na América Latina um novo modelo de organização e gestão dos sistemas escolares e de suas instituições.
Isso nos apresenta, no limiar do século XXI, um cenário educacional que, sob o emblema da modernidade e da democratização, respondeu à necessidade de adequação da gestão da educação pública às mudanças da lógica de regulação instaurada pelo novo estágio do capitalismo. As análises não oficiais oferecem muitos dados que mostram o fracasso das promessas que os ideólogos das reformas apresentaram à sociedade. Nesse sentido, acentuam-se problemas que supostamente se pretendia eliminar, como, por exemplo, o aumento da desigualdade, em face da intencionalidade explicitada de socialização equitativa do conhecimento. A democratização das oportunidades de acesso à escola não trouxe uma democratização efetiva do direito à educação para a população latino-americana. Essa situação ela é especialmente grave se considerarmos as já mencionadas condições de injustiça social do continente, intensificada no período em que a escola se oferecia pela primeira vez como uma oportunidade aos setores mais pobres da população. Embora na década de 90 tenha aumentado o investimento em educação, tão reduzido na década anterior, ainda é muito baixo o valor gasto por aluno. Argentina, México, Costa Rica e Chile gastam em torno de $1.000 por aluno ano, enquanto Paraguai, Peru, Bolívia, Guatemala, Nicarágua, El Salvador e Haiti gastavam menos de $500 ano. Os investimentos em educação ainda são muito baixos diante do desafio que a região enfrenta para reduzir as desigualdades. Também fica claro que a uniformidade da política educacional na perspectiva da escola global ela está vinculada ao crescente peso das agências internacionais e à liderança do Banco Mundial no desenho de execução das reformas nos países em desenvolvimento. Nesse sentido, principalmente na década de 90, existe uma grande homogeneidade nas tendências macro das reformas educacionais. Elas são muito parecidas nos países, mas na medida que vão se aprofundando os processos de descentralização, começa-se a notar especificidades. As reformas, elas têm fomentado, por um lado, homogeneidades, que refletem os sistemas de ideias prevalecentes, mas, por outro lado, têm fomentado a heterogeneidade e diversidade no nível micro. As diretrizes educacionais em cada país, elas vão demonstrar diferentes graus de concretização conforme as particularidades dos poderes executivos e suas alianças, a ruptura ou a continuidade diante de projetos políticos anteriores e a mobilização e resistência de diversos segmentos da sociedade, o que vai lhes conferir diferentes graus de legitimidade. O conservadorismo, na realidade educacional, expressa a finalidade comum apontada, enquanto a historicidade vigente em cada país vai se revelar na especificidade de suas metas e de suas estratégias, dentre as quais se destacam a expansão do ensino, a desregulamentação do trabalho docente e a reconfiguração das responsabilidades no âmbito educacional. As investigações apresentadas nesse texto mostram a necessidade de avançar as pesquisas na elaboração de estudos comparados que se debrucem sobre os impactos das macropolíticas educacionais nos países da América Latina e as suas traduções locais. Ou seja, a realização de estudos como estes vão permitir não só compreender as condições de construção de propostas locais e alternativas existentes em alguns países, como também conhecer os processos de decodificação das ações e sentidos das reformas, as dimensões que intervêm da sociedade civil, do governo local e da própria lógica da reforma estabelecida nessas regiões, e a sua importância na política educativa. Eu acho que vale a pena lembrar que a América Latina vem experimentando, desde a década passada, uma nova onda de governos considerados progressistas. É o caso da Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia e Nicarágua. Nesse sentido, é necessário incluir os processos de reforma que ocorrem nesses governos,
para se ter um quadro aproximado das reformas na América Latina no momento atual. Bom, eu vou agradecer a vocês a paciência de me ouvir e numerosas informações que eu tentei resumir para estar trazendo para vocês hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Adriana. Sua reflexão é muito instigante e eu aqui tenho umas tantas questões, né, que representam isto, como que os dados que você traz, a reflexão que você elabora a partir desses dados e essa questão final, né, a sua conclusão aí, e os governos agora eleitos nos últimos 5, 6 anos aqui no Brasil e em outros países, que impactos, né, tem diante dessas tantas reformas que você sobre as quais você refletiu das décadas de 80 e 90. Bem, então, nós podemos abrir agora para conversar com a Adriana. A palavra está livre, enquanto vocês se preparam também. A Adriana toma uma água, né? Descansa um pouquinho. Vou botar mais água para você já. Então, nós estamos reafirmando que esta conferência sobre as reformas da educação na América Latina está sendo transmitida também pela rádio Webfi, que é coordenada pelo professor Emerson de Amorim, aqui da Faculdade de Educação. E quem está acompanhando a conferência pela internet pode participar agora do debate pelo telefone 31, que é o código aqui de Belo Horizonte, 3409-5318. 3409-5318. E você pode fazer a pergunta aí de casa, de onde você estiver, que nós apresentamos aqui para a Adriana. Nós estamos falando assim porque esse é um exercício que nós estamos realizando de expandir as conferências pela internet. Nós precisamos muito da ajuda de vocês para divulgar isso, para envolver escolas, professores, por aí. Então, nós temos tido uma participação ainda pequena via internet, mas isso não significa que ela não é de qualidade. Uma vez nós tivemos aqui a participação de uma pessoa da Bolívia, que fez uma pergunta aqui para a conferencista da noite, que, se eu não me engano, era a professora Diana Vidal, naquela ocasião. Então, nós queremos insistir com isso. E eu, em algumas ocasiões das nossas conferências, eu digo sempre que nós temos aqui uma quantidade pequena de pessoas, mas não quer dizer que a qualidade do debate não seja de altíssimo nível. E mudando um ditado popular em apenas uma letra, nós sempre dizemos que são pérolas para poucos, né? E nós queremos que sejam pérolas para muitos, e pedimos a ajuda de vocês para isso. Então, a palavra está livre para quem quiser fazer uma pergunta, está aqui o microfone à frente, para a gente dialogar com a Adriana. Vamos lá? Então eu começo, e vocês vão elaborando uma aí, né? Bem, eu tenho 6 questões, Adriana, assim, a partir das suas reflexões, né? Até para te dar a oportunidade de falar mais, mas eu vou escolher uma aqui para começar. E é sobre os impactos dessas tantas reformas, especialmente quando você fala da valorização dos resultados, né, desse acompanhamento dos resultados, deslocamento dos procedimentos para os resultados, né? Eu queria queria te ouvir, na verdade, mais sobre os impactos disso sobre os professores, porque as reformas incidem sobre os conteúdos, você citou o exemplo dos PCNs, as reformas incidem sobre os processos de avaliação, mas essas reformas, me parece, não têm incidido sobre uma questão central para a educação, que é sobre as condições de trabalho dos professores. Se nós pegarmos, por exemplo, as condições salariais dos professores, poderíamos perguntar, essas reformas, de algum modo,
ao exigir do professor mudanças dos procedimentos, ao exigir uma adesão dos professores a elas, ofereceu-lhes melhores condições de trabalho, ofereceu-lhes, por exemplo, melhoria na sua condição salarial. Fala-se muito das reformas e exige-se a adesão dos professores. E o reconhecimento do trabalho dos professores. Em que medida que você pode fazer uma reflexão para nós a esse respeito? Então você me dá primeiro. Obrigada. Bom, essa é a minha praia, né? Você foi muito gentil ao perguntar. Bom, nosso grupo de pesquisa aqui na faculdade, que é Política Educacional e Trabalho Docente, ele é coordenado pela Dalila e eu sou a vice-coordenadora do grupo. E a gente tem se debruçado, então, sobre o impacto dessas reformas no trabalho docente. No Brasil, Argentina, e Dalila tem feito estudos também no Chile, e a gente vem percebendo que esse impacto tem sido extremamente perverso. Eu vou exemplificar com relação às reformas no Brasil, que aí é mais tranquilo para a gente estar acompanhando. A Constituição e depois a LDB, no Brasil, se a gente pegar alguns artigos da LDB, a gente vai ver que aspectos que estiveram historicamente no movimento social da educação estão ali contemplados. Então, quando se fala de uma gestão democrática, quando se fala de um projeto da construção de um projeto político-pedagógico na escola, de forma coletiva, quando se pensa na flexibilização do modelo da escola em termos de ciclos, de séries, ciclos, quando se pensa que a criança que já tem um determinado conhecimento possa estar ingressando na escola sem passar por aquela rigidez da formação que era solicitada. Então, você tem uma série de flexibilizações e você tem também aspectos que foram históricos no movimento social pela educação brasileira. Mas a gente vê que as reformas elas vão tocar exatamente naquela questão que o Tarcísio pergunta. Essas questões estão colocadas na legislação e, quando chega na escola para implementar, você tem a mesma carreira, a mesma carga horária, o mesmo salário baixo, o mesmo professor que corre de uma rede para outra, de um trabalho para outro, dentro da mesma rede dobrando, ou trabalhando manhã, tarde e noite, para que no final do mês ele tenha um salário mais razoável, nas mesmas condições de trabalho, e com muito mais demandas colocadas para ele. Então, ele tem que dar conta da aula dele, ele tem que dar conta dos processos de massificação da escola e de todas as questões que isso vem trazendo para a sala de aula e que se esbarram na sala de aula. A gente tem entrevista com os professores que eles falam assim, eu tenho que ser assistente social, psicólogo, pai, mãe, né, enfermeiro, eu tenho que cumprir uma série de papéis, né, porque tudo estoura aqui e sou eu que estou aqui com as crianças, eu tenho que dar uma resposta. Então, a massificação que ocorre na escola. A escola não estava preparada para receber os alunos, né, que entram na escola a partir da universalização. Nossa escola estava organizada para a classe média. Então, ela não estava organizada para receber esses alunos. Os professores não tinham a formação também. Então, vai somando uma série de aspectos que estoura na unidade escolar. Então, o processo de descentralização, sem dúvida, traz mais autonomia para a escola, traz mais autonomia administrativa, traz alguma autonomia financeira, mas, ao mesmo tempo que traz essa autonomia vem sempre nos trabalhos e no discurso dos professores, ela vem adjetivada. Autonomia relativa, autonomia outorgada, autonomia, sempre vem algum adjetivo logo em seguida. Porque, na realidade, a autonomia ela acaba sendo cerceada pelos processos que são avaliativos, que são centralizados, que culpabilizam o professor, aquele professor não é bom, aquele professor é ruim.
Ontem eu estava vendo no jornal das 11 horas da noite na Globo uma reportagem que mostrava o seguinte: como é que é Taboão da Serra? Como é que é? Taboão da Serra, em São Paulo? Grande São Paulo. E eles dizendo que a escola teve um diferencial nas avaliações. Então, eles foram lá descobrir que diferencial era esse, o que se fazia diferente. Aí eles mostraram que os professores dos alunos da rede pública municipal visitam a residência de cada aluno, conversam com os pais, conhecem a família, conhecem mais seus alunos. E que isso tem repercutido numa avaliação melhor. Eu fiquei me perguntando, e tinha um sociólogo sendo entrevistado, que o tempo todo a jornalista perguntava para ele se esse era o modelo, e ele se esquivava da pergunta. Ele passava para outras questões. E eu fiquei me perguntando o tempo todo quais as condições de trabalho daqueles professores para que aquela rede permitisse esse tipo de atividade. E fiquei me perguntando também, porque a repórter virava para ele e falava assim: é o professor comprometido que vai ter um bom aluno, não é? Aí eu ficava perguntando o que ela está chamando de um professor comprometido, né? Porque, sem dúvida, o compromisso ele existe, ele é importante em qualquer área de trabalho, né? Mas eu fico pensando o que é que fica traduzindo em determinadas questões, porque ninguém pergunta as condições de trabalho, as condições da escola, a questão do financiamento. Os professores, por exemplo, a gente fala-se em escola integral no Brasil, mas você vai olhar a carreira dos professores, nós da educação superior temos uma carreira de 40 horas de dedicação exclusiva. Você vai olhar a carreira dos professores da educação básica, as redes são 24 horas, 20 e poucas horas, quer dizer, algumas horas para aquele trabalho que é considerado o trabalho que não se dá de frente para os alunos, que não se dá na classe, né, mas que é um produto dela. Então, ele tem que corrigir prova, ele tem que procurar trabalho, ele tem que fazer atividades. Então, ele tem um tempo pensado para isso que seria remunerado, que a grande maioria das vezes extrapola esse tempo, né? E ele tem, a partir das reformas, muito mais demandas de um número maior de reunião, demanda de participar de reuniões coletivas, demanda de fazer projetos dentro da escola, demanda de participar da gestão da escola nos colegiados como participante, como representante do corpo docente. Então, são apresentadas uma série de demandas, mas as condições continuam as mesmas. Poucas redes têm criado condições ou têm mexido nessas condições de trabalho. E tem sido o grande entrave que a gente percebe que tem ocorrido, né, com relação à implementação, de fato, de questões que foram históricas em termos do movimento social da educação. Que foram históricas, mas que foram apropriadas também, né? A gente sabe que várias dessas questões foram apropriadas pelo Estado e ressignificadas. Não sei se eu respondi. Eu dei uma devagar. Então, por favor. Ah.
Qual que é o seu Obrigado, nome? professora. Qual que é o seu nome? Terezinha. Terezinha, você tocou em pontos extremamente importantes, né? Primeiro, a questão dos professores despreparados, né? A gente sabe que uma das questões da reforma é e das avaliações de desempenho dos professores e da carreira, tem sido que os professores, aqui, por exemplo, no estado de Minas Gerais, isso é colocado, os professores, para subir na carreira, eles têm que buscar uma formação, mas uma formação, não uma formação continuada e de qualidade e realizada como política pública, né, assumida pelo Estado. Né? Eles têm que buscar a formação e, a partir do momento que eles juntam determinadas horas de aula nesses cursos, e aí a qualidade do curso que eles estão fazendo, aí eles têm condições de ascender na carreira. Então, é uma qualificação extremamente complicada. A qualificação tem se dado também em termos de... em conjunto com o trabalho. Então, a qualificação... me fugiu o termo agora, mas em serviço, né? Então a gente vê as pessoas trabalham a semana inteira, correndo de um emprego para outro, e chega no sábado, passa o sábado o dia inteiro, né, para uma qualificação que é a forma que se encontra de fazer a qualificação. Então você tem... e não tem remuneração para fazer a qualificação. Entendeu? Então a gente vê que tem problemas na qualificação, de assumir a qualificação como uma política pública. Tem problemas da avaliação por desempenho individual, né? A avaliação é por desempenho individual. A culpabilização do professor. Você tocou num ponto, você falou, eu estou com problema de voz. O adoecimento dos professores. Né? Se a gente pegar, tem uma pesquisa feita para a professora Ada Assunção, da Escola de Medicina, ela fez uma pesquisa na Rede Municipal de Belo Horizonte, e ela sobre os afastamentos dos professores. E ela viu um número muito grande de afastamentos por estresse na rede municipal. E a rede municipal, comparada com a estadual, é como água e vinho, em termos das condições de trabalho, salariais, etc. Não estou dizendo que a rede municipal é uma maravilha, não. Estou dizendo que, comparada com a estadual, as diferenças são gritantes. Né? E ela vai mostrar, então, que o adoecimento dos professores na rede municipal e mostrando uma série de problemas que essas questões têm trazido. Então, os professores, na realidade, estão adoecendo mesmo, né? A partir dessas condições de trabalho, das novas demandas colocadas para eles, da questão da avaliação e da culpabilização. A questão da inclusão, que você falou, também é muito citada pelos professores. Eles não receberam formação, não têm condições, normalmente são contratados estagiários para ficar com essas crianças que apresentam alguns problemas. Outros atores aparecendo na escola, então uma outra divisão do trabalho na escola, pessoas estranhas à escola, mas que começam a assumir determinados papéis na escola, no projeto tal, estagiário para poder acompanhar os alunos da inclusão, oficineiro, então outros atores no interior da escola, uma outra divisão do trabalho na escola. Né? Mas o seu depoimento é muito importante, né? Porque a gente tem ouvido isso sistematicamente nas entrevistas que a gente tem feito com os professores da rede estadual e municipal, aqui no estado. As reformas educacionais, elas não vêm sozinhas, elas vêm junto com as reformas do Estado. Por exemplo, a reforma da Previdência, quando você dá esse exemplo aí, né, as reformas da Previdência Social, elas também são reformas de Estado implementadas a partir de um novo modelo de organização do Estado. Então, a reforma educacional é uma delas. Né? E a reforma previdenciária e a perda de direitos, né, previdenciários, sociais, eles também estão colocados nas outras reformas. Marcos Vinícius. Boa noite. Gostaria de parabenizar pela conferência
E eu queria fazer uma pergunta no sentido de, você apontou no final da sua exposição, que pode ser que, para a América Latina em específico, esses governos populares podem ter modificado nos últimos tempos alguma realidade da educação nessa região, que é uma possibilidade, sei que não é objeto da sua investigação, que está situada nos anos 80 e 90, como disse no início da conferência. Mas seria possível fazer uma caracterização de Cuba diante desta realidade pintada para o restante da América Latina? A Cuba, a realidade é totalmente diferente, né? A gente tem a enciclopédia que eu citei aqui, que tem na biblioteca da FAI, acho que tem que conferir, mas eu acho que tem sim, chama Enciclopédia Contemporânea da América Latina e do Caribe. Essa enciclopédia ela foi organizada pelo professor Emi Sader e é uma publicação da Boitempo. Nessa enciclopédia, o verbete educação foi escrito pelo Pablo Gentili. E no final do verbete, ele faz uma contraposição muito interessante sobre a realidade educacional de Cuba e do Haiti, mostrando a Revolução Cubana e o modelo socialista, são duas, né, ilhas muito próximas. Então, ele vai mostrar o modelo cubano, como que a escola universalizou, como que se investiu na educação, os resultados. Por exemplo, Cuba não participava das avaliações internacionais. Quando participou, estourou. Cuba saiu lá em cima, em termos do processo de aprendizado dos alunos. Então, ele faz uma comparação nesse verbete entre Haiti e Cuba, mostrando os modelos, né, que Haiti e Cuba, antes da Revolução Cubana, eram muito semelhantes em termos dos modelos, né, implementados. E ele vai, então, mostrando o modelo socialista, a forma que a educação se organiza, e vai mostrando realmente um oásis dentro de um país que é também pobre, muito pobre, que sofreu e sofre, né, durante muitos anos o embargo econômico. Então, mas que conseguiu construir dentro do país uma educação de muita qualidade. A Escola de Medicina em Cuba ela é referência para a América Latina, forma vários latino-americanos, forma inclusive pessoas que vêm de outros países europeus, da Ásia. E a educação básica ela é universal, você não tem analfabetismo em Cuba. Então, se você pegar esse verbete que eu estou te indicando da Enciclopédia Latino-Americana, essa enciclopédia ela é muito interessante. Quem faz a abertura dela é o Emi Sader, e ele vai mostrando todas as mazelas e todos os problemas da região, mas ele vai mostrando também nessa introdução as lutas, que eu acho que é fundamental a gente não perder de vista, senão a gente perde a esperança. Ele vai mostrando todas as lutas que foram feitas na América Latina também. Então, ele vai ele escreve de uma forma muito bonita, gosto muito da forma com que ele fala, com que ele escreve, e ele cita Cuba também, a experiência de Cuba, né, que é uma experiência singular, né, na América Latina e agora no mundo, né, gente? Porque é um dos poucos países, né, que mantém, né, o socialismo e mantém o socialismo ainda, né, de forma mais pura, vamos dizer assim. Agora, eu não teria muitos dados, mas eu te indiquei o caminho. Posso fazer mais uma? Pode. Então, Adriana, tentando explorar aí você um pouquinho, porque no mesmo período que você estuda, 80 e 90, você chama a atenção dessas reformas, talvez grosseiramente pudesse dizer, que estão submetidas ao primado do resultado da eficiência, né? Mas nesse período também houve outros movimentos que tentaram a organização da escola sob outros primados. E, para não ir longe, dar aqui o exemplo da Escola Plural em Belo Horizonte e outras prefeituras, como a de Porto Alegre, também no Distrito Federal, todas vinculadas a governos de partidos à esquerda.
PT, PCdoB, por aí. Bem, a escola plural, voltando a ela, o Luciano fez referência a essa reforma na conferência dele aqui, que foi a primeira, lá em março, né? E que talvez a gente pudesse avaliar os impactos dessa reforma daqui a um tempo. Ainda não conseguimos perceber os impactos dela. Mas, de um tempo para cá, esta proposta e propostas como essa vêm sendo emparedadas, digamos assim. Vêm sendo problematizadas e meio que desqualificadas, se eu posso dizer. Ontem, curiosamente, vendo a propaganda eleitoral, o candidato da chamada aliança propunha para o setor educação, no seu programa de governo, a possibilidade de, na rede municipal de Belo Horizonte, esta que experimentou a escola plural, a possibilidade de implementar o pagamento adicional aos professores para, em função do rendimento, dos resultados todos. Então, olhando assim nessa distância, assim, em que propostas como a escola plural foram um contraponto a reformas sob esse primado da eficiência, né? Seriam essas propostas hoje derrotadas? Estariam elas derrotadas? E essas propostas voltadas para a eficiência, o resultado, a avaliação dos resultados, a obsessão pelas estatísticas e todas as provas espalhadas, né? Prova Brasil, Provinha Brasil, Enem, tudo isso significa o empobrecimento da experiência escolar e a derrota de propostas que pretenderam organizar a escola com outras perspectivas que não essas? Existem reformas e reformas. Bom, eu me referi aqui às reformas implementadas pelos estados nacionais, né, e com aquelas características mais gerais que eu fui apresentando. Eu não peguei reformas desse tipo, e eu terminei a minha fala tentando mostrar isso. Eu pego as reformas dos estados nacionais e quando a gente entra, né, para os estados e começa a ver as experiências que se desenvolvem lá dentro, você tem também outros tipos de reformas que precisam ser estudadas profundamente para poder se contrapor a esse outro modelo de reforma. Se a gente pega o modelo de reforma dos estados nacionais, a gente pode dizer que, por exemplo, o estado de Minas, o estado de São Paulo, implementa com rigor esse modelo. Né? Por exemplo, São Paulo, já existe o bônus para os profissionais da educação, não só os profissionais da educação, mas os profissionais que atuam nas políticas públicas. Já existe um bônus. No caso da rede estadual de São Paulo, os professores recebem as metas, a escola recebe as metas, mas as metas são colocadas também por docente, e aqueles docentes que cumprem as metas, eles recebem um bônus, né, do governo do Estado. Modelo que o Aécio copiou, né? Modelo que o Aécio copiou. Isso tem gerado uma concorrência enorme entre os professores da escola, uma desmobilização entre os professores da rede. O coordenador pedagógico da rede paulista, que é um coordenador indicado, né, pelos colegas, pela direção, com a conivência da direção, ele tem o papel de fazer cumprir, né, a reforma dentro das escolas. Um papel extremamente complicado e difícil e um embate muito grande. E esse bônus ele vem a partir, então, dos projetos da secretaria e das metas que a secretaria traz. Bom,
os relatos, eu tive numa banca de qualificação há um mês atrás em São Paulo, que ela estuda esse modelo na rede estadual paulista, e ela estava, a candidata, ela estava nos dizendo que aqueles projetos coletivos organizados pela escola, aquela mobilização dos professores, quando começou os bônus, algumas escolas começaram a abrir mão disso para poder fazer os projetos da secretaria e depois receber os bônus. E começou uma divisão muito grande dentro das escolas e uma concorrência, uma disputa muito acentuada dentro das escolas, né? Então, ela fala, mostrando que o bônus ele faz isso, né? Bom, a gente já viu, não sei se vocês viram também, está sendo proposto para a área de saúde, né, a mesma coisa. Né? Então, começa na área de saúde e depois espalha. Está sendo proposto no programa, esqueci o nome do candidato, do Márcio Lacerda. Ele pôs... Bom o quê? Bom de serviço. Bom de serviço na área de saúde é a mesma proposta. Né? Bom, eu acho extremamente importante estudar essas experiências, e eu acho que elas existem, elas estão aí. Eu acho que existe uma predominância dessas reformas que estão ligadas à eficiência, né, à competitividade, ao individualismo. Mas eu acho que outros modelos eles estão aí convivendo. E eles não morreram. Eles podem ter passado por uma série de transformações, mas não morreram. Então, esse sentido, né, de defesa, de sobrevivência, né, que eu chamaria mesmo de sobrevivência, né, de poder resistir, né, ao modelo que é predominante, ele é o modelo que, historicamente, a gente conhece necessário para que a gente possa mudar alguma coisa. Então, eu penso que a gente não pode perder a esperança, e eu acho que esses modelos eles merecem ser estudados para a gente poder estar entendendo melhor como que eles conseguem, né, permanecer, sobreviver, porque eu acho que o mundo atual ele tem sido a competitividade, a individualidade, ela está colocada em vários espaços, né, e isso é uma coisa muito complicada como modelo, né, como modelo de sociedade. Pois não? Boa noite, eu sou Neide, professora da UING. Adriana, você trouxe muitas contribuições, muitas reflexões sobre o trabalho docente, e eu fiquei assim, instigada, se tiver ao seu alcance, falar um pouquinho sobre o processo de proletarização, intensificação do trabalho, assim, sistematizar um pouquinho mais. Bom, existiu principalmente na década de 80, uma discussão muito grande em termos da proletarização e profissionalização do trabalho docente. Né? O Enguita foi um dos... Né, tem uma publicação que serviu muito de parâmetro para essas discussões, e depois várias outras publicações a esse respeito. Bom, hoje a gente vem percebendo que essa discussão ela caiu um pouco em desuso. E eu fico pensando que ela caiu muito em desuso porque não é só o aluno da escola pública, do ensino fundamental e médio que mudou. Mudou também o professor. Muitas vezes o professor já chega nessa condição na escola. Se a gente pegar, por exemplo, no curso de pedagogia à noite, que eu dou aula aqui, quando os alunos chegam no primeiro período, a gente faz um exercício com eles de saber quem são esses alunos. Esses alunos do curso da noite da pedagogia aqui na faculdade são alunos trabalhadores, são alunos que, na sua grande maioria, recebem até 3 salários mínimos, são alunos que, muitos deles, são os primeiros da família que fazem o curso à educação superior. Então, muitas vezes, e eu acho que isso, se a gente fizer um estudo em termos das licenciaturas, a gente já vê as licenciaturas são à noite. Aqui na faculdade, a concentração das licenciaturas são à noite. Né? Então, a gente vai ver que o professor já tem chegado nessa condição, né, nas escolas. Já tem chegado nessa condição para ser o professor. Né? Na Argentina, a gente teve uma discussão agora, nós tivemos lá em julho, em Buenos Aires, porque aconteceu o 7º seminário da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente. Essa rede vocês podem acessar pela internet. Se vocês entrarem na página da FAI,
tem um link dessa rede, tá? E lá vocês vão ver todos os eventos, tem trabalhos, tem publicados, tem uma série, tem os trabalhos, todos os trabalhos, e foram 600, né, Maria Helena? Todos os trabalhos que foram aceitos, aí foram 400 e pouco, estão publicados na página, no CD, e vocês podem ter acesso e verificar isso, né? Então, nós tivemos no meu grupo uma apresentação do trabalho que discutia isso, e um dos professores lá da Argentina disse, olha, os alunos que estão chegando na licenciatura aqui recebem bolsa alimentação do governo, do Estado. Então, alunos que chegam já numa condição social precária. Então, eu acho que essa discussão, primeiro ela foi caindo em desuso em questão da profissionalização do trabalho docente, da forma que o Anguita encaminha, né? Pensar em semiprofissional, um trabalho semiprofissional, então isso foi muito criticado, né, de se pensar dessa forma, não é um trabalhador autônomo, mas também não é um trabalhador, isso foi muito criticado, e aí, e hoje essa discussão realmente eu não vejo ela muito mais sendo feita, né? Se pensa em termos do trabalhador, do trabalho docente, do trabalhador docente na escola. Né? E o trabalhador docente, a gente vê não só o professor que está em sala de aula, mas o diretor, o coordenador pedagógico, né? Então todos aqueles que estão em outras atividades, mas que são docentes. Né? Então a gente usa um conceito de docência mais amplo nas nossas pesquisas. Uhum. Bem, então, nós queremos agradecer a professora Adriana Maria Cancela Duarte por essa reflexão que nos trouxe sobre as reformas da educação na América Latina. E queria, mais uma vez, ressaltar a generosidade da professora Adriana, que em menos de um mês recebeu o nosso convite e aceitou e trouxe para a gente uma contribuição muitíssimo interessante. Então, Adriana, muito, muito, muito obrigado mesmo. Dizendo para vocês que a fita com a conferência da Adriana e com todas as conferências desde o ano passado, todas as fitas estão guardadas na sala do professor Luciano. É possível um processo de reprodução e nós vamos, com um tempo, já estamos negociando com uma editora a publicação do primeiro livro com as conferências de 2007. E essa conferência da Adriana fará parte do livro das conferências de 2008, de modo que ela não se encerra aqui, ela vai circular, não é? Tanto com a fita, como o texto na coleção que nós estamos organizando, que terá o nome de Pensar Educação, Pensar o Brasil. Adriana, se você quiser fazer alguma consideração. Eu só queria agradecer vocês mais uma vez. Não foram menos de 30, foram 10 dias. 10 dias? Foi insanidade. Foram 10 dias. Depois que caiu a ficha, que eram 10 dias, é que eu falei assim, eu não devia ter aceitado, mas eu já tinha. Que bom que você aceitou. Bom, eu queria agradecer a vocês todos, né, presentes, né, pela presença, pelo depoimento, pelas questões, pelo silêncio, que também diz muita coisa, né? Porque estar à noite e ainda estender nossa jornada para a noite, né, para assistir algo e para trabalhar e para estudar, a gente sabe que é com um esforço muito grande. Então, eu queria também agradecer a presença de vocês, o esforço de vocês de estar aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos a Adriana. Então, eu queria pedir a vocês 2 minutinhos apenas para algumas notícias aqui. Primeiro, já convidar a vocês e pedir que vocês estendam um convite a colegas, professores e professoras, estudantes, para a nossa próxima conferência aqui no nosso projeto, que será no dia 30 de outubro. Aqui conosco estará o professor Carlos Roberto Jamil Cury, desta casa e hoje também da PUC de Minas Gerais. E ele vai nos falar, então, sobre as reformas e democratização da escola pública no Brasil. Então, a Adriana hoje fez aí a reflexão sobre a América Latina e o Cury, no dia 30 de outubro, vai discutir a democratização da escola pública no Brasil. E daqui a 2 meses, no dia 27 de novembro, encerrando as conferências
deste ano estará conosco o professor Miguel Arroio para discutir os professores e as reformas, como a Adriana também hoje já refletiu a respeito. Então, são mais 2 conferências em outubro e em novembro para todos nós. Nós pedimos muito que vocês nos ajudem na divulgação. Nós fazemos a divulgação pela internet, na nossa página. Aliás, eu convido a vocês a visitarem mais uma vez a nossa página no endereço www.fai.ufmg.br/pensar educação sem a cedilha e o tio Pensar Educacau. Não é? E lá vocês encontrarão textos, lá vocês encontrarão todos os programas de rádio que nós temos realizado desde setembro do ano passado, aproveitando até para dizer a vocês que nós continuamos firmes e fortes com o nosso programa na rádio FMG Educativa, 104,5, toda segunda-feira, de 8h05 às 10 da noite, também podendo ser capturada pela internet de qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? E então, pedimos que vocês também participem, e não só participem, como nós estamos nesse segundo semestre realizando um movimento de aproximação com as escolas. Então, o nosso programa de 2 semanas atrás entrevistou professoras da Escola Municipal Aurélio Pires. Então, todo o programa foi dedicado a conversar com professores e professoras das escolas, seus projetos, seus desafios. Com isso, queremos dizer que nós aceitamos indicações de vocês e acolheremos com o maior prazer professores e professoras que queiram dizer de suas experiências na escola, de seus projetos, de seus desafios, fazendo entrevistas conosco lá. Então, nós estamos realizando um esforço muito grande de aproximação com as escolas. Precisamos de endereços de escolas também, estamos tentando isso através dos nossos sindicatos, e dizer que no mês de outubro, o nosso programa será dedicado, os 4 programas do mês de outubro serão dedicados a debater vida de professores, experiência de professores, também porque no dia 15 de outubro nós comemoramos aí o Dia do Professor, Dia da Professora. Então, convidamos vocês a assistirem os programas e nos ajudarem na indicação de temas, de escolas, de projetos que possam fazer parte lá do nosso programa. E eu queria encerrar a conferência de hoje porque há uma data muito importante, que é essa de hoje, dia 25 de setembro. Então, a Adriana nos fez essa reflexão sobre o que se passa na América Latina e no nosso país em particular, e as questões que ela nos trouxe nos faz pensar no tamanho do nosso desafio, que não nos deve levar ao imobilismo, muito ao contrário, como ela própria disse, a alimentar diariamente a nossa esperança. Nós somos, historicamente, doutores em resistência, né? Resistimos a tantos governos, resistimos a tanta barbárie contra a educação, a tantos usos indevidos contra a educação. E quando eu disse que o dia 25 de setembro é uma data histórica, especial, para todos os professores e professoras, e não só para os professores e para as professoras, eu estou me referindo a um acontecimento de 68 anos atrás. Da noite do dia 25 de setembro de 1940 para o dia 26 de setembro de 1940, nesta noite, o mundo perdia um dos seus maiores intelectuais do século XX, um dos maiores filósofos, um crítico literário de primeiríssima grandeza. Nesta noite de 25 para 26 de setembro, Walter Benjamin colocou fim à sua própria vida num gesto extremo, quando não mais poderia suportar a perseguição contra aqueles que lutavam contra a barbárie do nazismo. Foi nesta noite de 25 para 26 de setembro de 1940 que, com 48 anos de idade apenas, tanto mais poderia fazer, mas num gesto extremo colocou fim à sua vida para não dar fim à vida de outras pessoas.
E então, esse nosso projeto quer homenagear também, com a conferência de hoje da professora Adriana, a este homem maravilhoso e que nos deixou como legado a experiência, como ele disse, de que é preciso lutar contra a barbárie todos os dias, em todos os lugares. E disse que a educação só faz sentido após Auschwitz se ela for uma luta contra a barbárie. E é isso que este projeto também pretende qualificar nas nossas lutas, na nossa esperança de dia a dia construir uma educação que seja uma luta contra a barbárie. Boa noite a todos, muito obrigado, até o dia 30 de outubro.